A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo o 18º do tempo comum e desejamos a todos um feliz segundo semestre, iniciando o mês vocacional com este domingo, o primeiro do mês vocacional, em que nós rezamos pelos ministérios ordenados, do episcopado, do presbiterato, do diaconato, e colocamos no coração de Jesus estes nossos irmãos que foram chamados pelo Senhor para dedicarem a sua vida completamente ao anúncio da palavra, ao testemunho do Evangelho do Reino e à doação da sua vida pelos irmãos na Igreja e no mundo todo. Hoje, dia da vocação presbiteral e também de todos os ministérios ordenados, nós suplicamos ao Senhor para o nosso pároco toda a bênção, para o nosso bispo toda a assistência do Espírito, para os nossos diáconos todo o bem que o Senhor, por eles, quer fazer ao mundo inteiro. Vamos então rezar com a Igreja neste 18º domingo do tempo comum, dizendo: Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste 18º domingo do tempo comum tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 1 a 3. O salmo responsorial será o 144, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. A segunda leitura da Santa Missa de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 35 e de 37 a 39. E o Evangelho deste 18º domingo do tempo comum está em Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Bom domingo para si e para os seus. Comecemos então o mês vocacional ouvindo a palavra de Deus. Convocamos todos a participarem da Santa Missa. Não perca este encontro com Deus e sua Igreja, nossa comunidade de fé, lá onde nossas forças são reabastecidas, onde precisamos encontrar o Senhor e os irmãos para juntos fazermos uma experiência de salvação forte e influenciadora, iluminada e iluminadora, desarmante e desarmada, promotores da paz que o nosso tempo tanto precisa. A saúde para a família vem do encontro deste sacramento que nutre todos os grandes ideais de nossas vidas, a Eucaristia, mas também a celebração da palavra, lá onde não encontramos, por escassez numérica, um presbítero, um padre que possa celebrar a Eucaristia. Nós vamos igualmente, porque nossos ministros da palavra, nossos catequistas, nossos coordenadores, eles vão oferecer para nós a mesa da palavra. Vamos ouvir juntos a palavra de Deus. E aqui, no programa, é isso que queremos oferecer para aqueles que sequer podem ter acesso às nossas capelas, oratórios, santuários, basílicas ou paróquias e suas catedrais nas dioceses. Vamos então ouvir a palavra de Deus na primeira leitura da Santa Missa deste 18º domingo do tempo comum. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor:
Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em 3 versículos nós temos o texto do livro do profeta Isaías, na sua terceira parte, que convida o povo a reabastecer as suas energias. Voltando do exílio, agora é hora de recomeçar, de se preparar para o caminho da vida que prossegue no encontro com o deleite e o revigoramento, a nutrição que o próprio Senhor, como Pai, garante à sua família. Deus então fala, por meio do profeta Isaías, convidando todos os israelitas a virem a Ele. Para quê? Para reabastecerem suas forças, bebendo e comendo, tomando água, bebendo vinho e leite, comendo do pão que o Senhor tem para dar, revigorando o corpo, não desperdiçando o salário com qualquer coisa, mas com aquilo que dá satisfação completa. Hoje nós temos diante de nós o convite do Senhor para a alimentação, para comer, para virmos à mesa. Esta mesa, simbolicamente, no altar das nossas capelas e paróquias, oferecem para nós o pão vivo descido do céu, Jesus, vivo na Eucaristia. Esta mesa é imagem de uma outra, daquela que nossa mesa em casa, na família, na cozinha, precisa ter. Como o altar é um lugar sagrado onde o Senhor alimenta o seu povo com o mistério da Eucaristia, nossas casas têm outro lugar muito sagrado. É a mesa. Na mesa a gente se encontra, se acolhe, se percebe, se olha, conversa. Como na Eucaristia temos a homilia, em casa temos o papo de mesa. Sim, é uma prática homiliasta, de homilética, de homilia. E ali tudo flui. Flui a amizade, o perdão, o sorriso, a brincadeira, a alegria, a admiração, o elogio, o louvor. Tudo se condensa na comida. Comer é um ato sagrado para nós. Não é apenas algo de culinário ou de nutrição. Deus nos alimenta e faz do alimento a fonte da vida. Sim, em Jesus e nos nossos alimentos está uma fonte necessária de ser acessada. Que pena que muitos não comungam, até inventando motivos para não comungar. Fazem de alguns pecados leves, veniais, motivos para não comungar, por puritanismo ou por desvios na sua catequese inicial, reinterpretação purista ou daquele tipo que leva a um desprezo pelas realidades sagradas. Não faça isso. Volte a comungar. O ato penitencial da missa é perdão verdadeiro e que lhe permite, tendo pecados veniais, comungar. Comungue, não pare de comungar.
Quem come vive, e quem não come morre. Mas também tem muitos que não têm acesso a uma alimentação de qualidade, a uma água limpa, segura, potável, boa. Muitos têm que comprar a água para poder beber água. Até mesmo na nossa faixa equatorial, aqui na Amazônia, tantos não têm o que comer mesmo, e muitos vivem de catar no lixo do que muitos descartaram aquilo que precisam para matar a fome. Quantos desperdícios em nossos cestos e baldes, nas cozinhas, quantos estragos nas geladeiras, quantos acúmulos, quanta falta de comida para nossa gente. É triste saber que muitos vivem pelos cruzamentos dos semáforos para poder ter um pouco de dinheiro para comprar ou para adquirir um pouco de comida. A fome dói. Dói não somente fisicamente, haveria de doer também moralmente, politicamente. Com tantos desperdícios de dinheiro, muito dinheiro, ao lado de tantos famintos nas ruas das nossas cidades e bem escondidos nas nossas comunidades, quer urbanas, nas periferias pobres, nas favelas, quer rurais, lá onde também não há recursos e acessos, quanta gente com fome. Hoje, iniciemos o mês de agosto pedindo ao Senhor a graça de partilhar. Onde se partilha, não falta para ninguém. Onde se acumula, facilmente se desperdiça, se estraga e muitos não têm. A todos bom domingo, na prática daquela caridade que arranca-nos da nossa vidinha, do nosso comodismo e nos leve a oferecer um pouco do que temos para quem não tem nada. Bom domingo, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho, a segunda parte do nosso programa de hoje, a palavra é Jesus Cristo. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? E eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? E em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. A tua graça me basta,
e o teu amor me sustenta. Canta assim comigo agora. Eu te seguirei, 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 e eu te seguirei, eu te seguirei, eu te seguirei, e eu te seguirei, e eu te seguirei, eu te seguirei. A palavra é Jesus Cristo. Com o Salmo 144, hoje, nós rezamos no refrão: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Uma proclamação de fé de toda a comunidade faminta e dependente de Deus, mas que colabora com Ele para que sinta que é seu Pai, provedor, nutridor. A nutrição, a alimentação é vital. Dela, nosso organismo depende para funcionar. E o mundo só é possível com uma alimentação boa para todos. Por isso, tem tantas impossibilidades de crescimento, de desenvolvimento, de educação, de trabalho, de todo tipo de produção, lá onde não tem comida suficiente. Nações inteiras, nós o sabemos, sobretudo na parte sul do mundo, estão fadadas ao subdesenvolvimento e a todo tipo de prejuízo humano, internacional, porque há uma cooperação internacional entre todos nós. Nós precisamos repensar toda a administração, a gestão alimentar mundial. Como também precisamos repensar no microponto a gestão da comida na nossa casa. Os governos locais também precisam pensar nisso. É de Deus que vem a ordem, para que produzamos o suficiente, tendo para partilhar com quem não conseguiu produzir, mas favorecendo a todos os processos necessários para que todos tenham o que comer. Vamos então rezar com o salmista no Salmo 144. Primeira estrofe. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Refrão: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Segunda estrofe. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Refrão: Vós abris a vossa mão, e saciais os vossos filhos. Terceira estrofe. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Refrão: Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Com este texto do Salmo 144, nós estamos clamando ao Senhor que tenha piedade e misericórdia
compaixão e amor para com aqueles que não têm o que comer. E nos empenhe missionariamente naquela missão de partilhar aquilo que se tem com quem não possui. Quem não tem, denuncia de modo silencioso aqueles que, tendo, esbanjam, acumulam, negam. Isso ocorre comigo, contigo, com quem? Nós estamos sempre diante de urgências, da urgência da partilha, sim, da partilha imediata, de algo para dar a quem precisa comer. É humilhante não ter o que comer. É triste ver que uns têm, outros não. É triste ver alguém fuçando lixo para encontrar algo para comer, ao lado de quem pagou bastante para comer guloseimas e até coisas que nem precisava e até fariam mal. Nós precisamos de uma reprogramação, de uma nova cultura da alimentação. Nós precisamos pensar o nosso jeito de nos alimentar, daquilo que comemos, ou que não deveríamos comer, daquelas coisas exageradas que fazemos colocando dentro de nós bombas lipídicas, bombas que vão causar em nós glicemia, diabetes, bombas glicêmicas, mas também todo tipo de bomba cancerígena, com embutidos, com refrigerantes, com a alteração inclusive da pressão arterial, muito sal, muito sódio nas comidas. Nós precisamos de um equilíbrio nutricional. Talvez precisássemos valorizar um pouco mais a própria profissional ou o próprio profissional de nutrologia, de nutrição. Já temos uma boa quantidade de gente jovem que estudou bastante estas combinações de sabores e de cargas proteicas sadias. Precisaremos reprogramar, sim, tudo isso. Quando se trata de comprar, do como, do modo de preparar, como conservar e como se alimentar. Sim, nosso corpo precisa disso, ao lado de outros hábitos para combinar com a nutrição, os exercícios, o lazer, o sono, a qualidade do nosso repouso, mas também o jeito de vivermos juntos, de orar, de rezar, de pensar. O filtro para com as ideologias massificantes de tudo aquilo que leva a pessoa a um consumo exagerado do que não é bom, do que lhe é nocivo. Tudo isso depende de nós. Nós somos os coordenadores e os promotores de uma saúde integral e integradora. Sim, por mais tempo e por quanto tempo nosso Senhor nos permita na nossa existência terrena. Vamos lá, vamos fazer de tudo para que, na graça divina, no uso da boa inteligência, nos recursos tecnológicos e científicos que até aqui dispomos, naquele exercício cotidiano de preparar as comidas em casa, no nosso fogão, no uso da nossa cozinha. Sim, é ali que tudo começa. Que Deus abençoe nossas cozinhas, nossas despensas, nossa casa, para que não falte a comida de todo dia, o pão nosso de cada dia, que pedimos ao Senhor que nos dê hoje e sempre. A todos a bênção divina, para que todos tenham o que comer. Vamos então
ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à terceira parte do nosso programa, neste 18º domingo do tempo comum, quando estamos refletindo com a ajuda da Palavra de Deus, disposta na liturgia da Palavra das Santas Missas deste domingo, o valor da alimentação. E neste domingo, que inicia o mês vocacional, temos na figura do padre, do presbítero e também dos ministros ordenados, um ícone de um pai que alimenta a sua família. Nos diáconos transitórios e permanentes, temos o ministro ordinário da Palavra de Deus, da proclamação e da pregação. Temos também neles os ministros ordinários da Eucaristia. Eles estão a serviço de 3 diaconias para o povo de Deus: a diaconia da palavra, a diaconia do altar e a diaconia da caridade. Estas diaconias, estes serviços, colocam nossos diáconos em condições de serem pessoas muito importantes, muito paternas, e eu diria até maternas, de nossas comunidades, porque eles resolveram colocar tempo da sua vida, até de modo integral, a serviço da igreja,
da igreja mãe, da igreja casa, da igreja tenda, que alarga cada vez mais as suas fronteiras para alcançar muito mais pessoas e filhos, para ir ao encontro da humanidade, do humano, lá onde sofre, inclusive pela fome. Os nossos diáconos, pela diaconia da caridade, haveriam de promover uma sensibilização das nossas comunidades para que ninguém passe fome entre nós. Ninguém seja humilhado porque não tem o que comer, sabendo que tantos entre nós têm em abundância e até estraga. Os nossos presbíteros, os padres, os párocos, os vigários, eu no meio deles, um deles, haveremos de promover tudo para que nosso povo não passe fome. E a dimensão caritativa do nosso dízimo, consagrado todo mês, dos 10% do que nós ganhamos, haveria de ser um sinal profético, quem sabe eficaz, em nossas comunidades, para que não haja a prevalência da humilhação da fome. Fome não agrada a Deus, de jeito nenhum, nem a nós. Nos sentimos incomodados e humilhados. A fome é falta de caridade. O nosso dízimo precisa sair na direção desta lacuna para preenchê-la, desta necessidade para satisfazê-la, da pessoa humana para dar-lhe dignidade, dignidade de filho de Deus. Os bispos são os responsáveis por uma área bem maior de supervisão, e supervisor seria o nome em português de episcopos, do bispo. Sim, o ministério episcopal é aquele que garante um funcionamento harmonizado de todas as instâncias, recursos, técnicas, patrimônios, habilidades, carismas de toda a sua diocese ou prelazia, para que haja uma evangelização, uma nutrição espiritual do seu povo, em busca do Deus que nos mandou o seu Filho, para que nele todos tenhamos vida abundante, plena, que fez do seu Filho pão vivo descido do céu e que nos ensina a darmos nós mesmos de comer àqueles que não têm o que comer. Nestas três dimensões de serviço, que é uma só participação no sacerdócio real de Cristo Jesus, como episcopos, presbíteros, diáconos, estes homens estão a serviço do povo batizado. São batizados a serviço dos batizados. É o batismo comum dos fiéis que é assistido pelo ministro ordenado. É o servo servorum Dei, servo dos servos de Deus. Hoje nós destacamos o dia do Padre e rezamos pelo nosso pároco e por todos os presbíteros, mas também pelos diáconos e pelos bispos. Que o Senhor promova e chame muitas e santas vocações no meio de nossas comunidades e famílias, para que tenhamos muitos servos a serviço do bem e da nutrição integral do povo de Deus. Um viva, uma oração, uma bênção para todos os nossos ministros ordenados. Vamos ouvir agora a segunda leitura da Santa Missa deste 18º domingo do tempo comum. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura qualquer será capaz
de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui temos um dos textos mais bonitos das cartas de São Paulo, da sua literatura epistolar. As epístolas de São Paulo, suas cartas para as comunidades, elas são carregadas de muita esperança, de um amor paternal maduro, comprometido, responsável, missionário, testemunha do reino. Paulo, neste texto da carta aos Romanos, diz que nada, nenhuma crise, nenhum tipo de problema há de nos arrancar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus é o manifestador, o epifaneu da carga amorosa de Deus pelo seu povo. Ele revela que existe Deus, um Deus Pai que nos ama, que nos trata como filhos, se interessa de nós. E Jesus vem garantir com a sua palavra, sua vida, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, o envio do seu Espírito, que Deus nos ama, nos amou tanto ao ponto de dá-lo a nós. Ele nos deu o seu Filho e nos dá o seu Filho para que ele nos ensine a nos tornar também dons de Deus para o mundo. Eis, essa é a nossa vocação fundamental. Neste mês vocacional, é bom descobrir isso. Cada um de nós é um dom imenso para o mundo. Ninguém veio aqui passear. Todos somos dons divinos, como Jesus, e por isso falamos como Jesus, amamos como Jesus, pensamos como Jesus, gostamos do que Jesus gosta, não gostamos do que lhe desagrada. Nós queremos seguir Jesus, imitar Jesus, ter no nosso peito o coração de Jesus. Sim, queremos construir a igreja de Jesus, o mundo segundo o pensamento de Jesus, as culturas segundo o pensamento, a cultura de Jesus, do reino dos céus, antecipar já na terra, pela compaixão, piedade, misericórdia, bondade, partilha, o reino dos céus. Nada, então, há de nos separar do amor de Deus, nem a fome, nem a escassez de roupa, nem o perigo, nem a ameaça de morte, nada, nem a angústia, nem a depressão, nem a oposição, nem a perseguição, nem a tribulação, nada poderá nos separar do amor de Deus, desta garantia e desta certeza de que Deus nos amou tanto. Que maravilha! Exploda o nosso coração em louvor e em proclamação nesse domingo vocacional, do mês vocacional, de que proclama que Deus nos amou tanto que nos deu seu Filho. Nos nutrimos dele na palavra e na Eucaristia, para que experimentemos a potência, a potestade da vida dele na nossa pobre e tão necessitada vida. A todos, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a proclamação e a meditação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Boa música católica e até daqui a pouquinho. A palavra é Jesus Cristo. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar
livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Sentido na vida minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 18º domingo do tempo comum, na abertura do mês vocacional, mês de agosto, e, portanto, também do segundo semestre do ano de 2026. Agradecidos a Deus por termos tido um feliz mês de julho, agora entramos no mês de agosto para celebrar a graça da vocação do serviço, o serviço dos nossos ministros ordenados, diáconos, padres, bispos, neste primeiro domingo do mês vocacional. O serviço dos pais, que com sua paternidade, vestida de maternidade, dão para nós vida plena, e nos indicam e partilham conosco o dom de sua fé. No segundo domingo do mês vocacional, rezaremos e daremos nosso amor aos nossos pais. No terceiro domingo do mês vocacional, celebraremos a vocação à vida consagrada e religiosa, na variedade dos carismas e ministérios de homens e mulheres, que, pelos votos de pobreza, obediência, castidade e tantos outros e formas de viver o seguimento radical de Cristo, antecipam já na história a realidade escatológica do reino dos céus, de quem se prepara para viver eternamente a serviço do reino de Deus. Os nossos religiosos e religiosas os homenagearemos no terceiro domingo do mês de agosto. O quarto domingo é dedicado à oração e o agradecimento pelos nossos catequistas, aqueles que partilharam a fé conosco desde cedo, para que pudéssemos conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo, e nos empenharam no serviço na igreja da comunidade onde começamos a conhecer Jesus. Os nossos catequistas merecem nossa gratidão, reconhecimento, dão gratuitamente de si o melhor, em tempo, às vezes bem mais do que podem, para que os filhos dos outros recebam o fortalecimento da fé partilhada pelos pais que já recebem em casa. Aos nossos catequistas, nossa bênção, gratidão e prece. E assim viveremos um belo mês vocacional, agradecidos a Deus pela variedade de serviços com que o próprio Senhor nos serve, nos ama, nos salva. Vamos ouvir então a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo,
quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Permita-me começar pela matemática, pela álgebra, pelos números. Multidão de pessoas que seguem Jesus. Depois que Jesus fica sabendo que foi assassinado aquele que preparou o caminho para a sua missão, João Batista. As multidões que seguiam Jesus descobrem que aquele que João falava tanto está no meio de nós, é Jesus. Seus discípulos, os discípulos de João, passam a ser os discípulos de Jesus. As multidões que procuravam a conversão em João agora encontram a razão daquela conversão no anúncio e no testemunho do reino de Deus em Jesus. Tudo o que João apontou agora está visualizado. É Jesus. Então Jesus vai de barco para outra margem do lago de Genezaré. E aí, num lugar afastado, deserto, para preparar-se à sua missão, encontra a missão. A missão se chama gente, pessoas, uma multidão que sabe que Jesus passou para o outro lado, sai das cidades e chega até ele. E vão, muitos deles, a pé. Sim, não tem outro mecanismo, não tem outro recurso. É usar o próprio corpo, mesmo que isso signifique cansaço, para correr ao encontro do Senhor. E vão. Saindo do seu barco, do barco em que estava, Jesus então vê uma grande multidão. Poderia não ver, fazer de conta que não viu, mas Jesus é totalmente humano, humanizado. É Deus que se tornou humano. E em Jesus, a grande humanidade desejada é encontrada pela multidão, que é vista por ele. Quem é humano, abre os olhos, se interessa por enxergar. Quem perdeu a humanidade, bota óculos escuros diante dos olhos ou fecha-se na sua telinha para não olhar para pessoas humanas. Jesus é humanamente bom, é divinamente completo. Só podia ser Deus, tão humano que era. Ele se enche de compaixão, treme por dentro. Rahamin quer dizer um estremecimento interior, visceral,
por alguém cuja carência lhe dá incômodo. Sim, quando a gente é humano, se torna compassivo, sente a paixão do outro, sente a dor do outro. Assim é Jesus. Enche-se, transborda em Jesus a compaixão divina. Deus se interessa da humanidade em Jesus, compaixão por eles. E imediatamente, com seu poder sobre a natureza, ele cura os que estavam doentes. Porque o corpo precisa de saúde para trabalhar, para produzir, para comer, para cuidar dos outros e de si. O dia chega ao fim. É como se dissesse: o tempo passa e vai consumindo tudo aquilo que também o corpo produz. Mas não basta viver de palavras, não basta viver de encontros, de euforias, de louvores. Não basta viver de espantos, de espasmos, de estupor. A tarde vem e com ela a fome, a escassez. Esse povo está num lugar deserto, a hora é adiantada. Todos percebem que está na hora de mandá-los embora para comprar comida. Mas como comprar comida? Não tem nem lugar, nem quantidade, menos ainda os recursos. Não se procura Jesus por causa de vantagem financeira. Não se procura a fé para fazer disso motivo político, de ganho de votos ou de vantagens, de shows. A religião não deve servir para isso, para shows, nem em nome de Jesus. Isso é desonesto, isso é um desacato a Deus. Estes shows extremamente eufóricos em nome de Jesus são algo que não se compagina nem com Jesus, nem com o Evangelho. O Evangelho passa por outra porta, por outro caminho. Vai nos levar ao encontro de gente real, não surreal, ideal, não de multidões eufóricas. Vai nos levar a muitas pessoas que choram porque não têm o que comer. É aí então que Jesus está. É ali que estão os discípulos de Jesus. Não sabem o que fazer. Sim, como eu, como tu, não sabemos muitas vezes como resolver problemas tão dramáticos como quando falta tudo, quando falta o que comer. Mas Jesus tem a saída. A saída para os discípulos poderia ser a álgebra, a matemática. O que tem? Tem números. Tem 2, tem 5, depois vai ter 12 e por fim vai ter 5.000, sem contar crianças e mulheres que são tantos. Os números vão crescendo e crescem para que, juntando e feita a partilha, o milagre aconteça. O milagre não é uma mágica, o milagre não é uma simpatia, o milagre não é uma superstição. O milagre é a assinatura de Deus presente, que ama e que salva e que colabora com a humanidade e requer a colaboração da humanidade. A partir de agora, todas as palavras vão compondo, vão conjugando, vão unindo ações divinas e humanas para falar de um grande milagre. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes, já dá 7. 7 é o número da perfeição, porque aí está a unidade entre o humano e o divino. 1 é Deus, 2 é o humano e o divino, juntando com os elementos da natureza, os 5, aí tem 7, a perfeição. O milagre vai partir do aperfeiçoamento, da conjunção entre o divino, o humano e todos os elementos que o próprio Deus já dispôs na natureza para que pudéssemos ter água, fogo, ar, trabalho, inteligência, tudo isso. Lá vem, então, sob forma elaborada de um pão que precisa do trabalho manufaturado de trigo, de água, de fogo, de cozimento, não é? E a oferta gratuita, natural, que Deus colocou no rio, na água, os peixes.
Os peixes. Basta pegar, limpar, cozinhar e comer. O pão e o peixe. Jesus diz: trazei-os aqui. Traz isso para mim, porque esta é a oferta. Aqui vem o ofertório. Trazei-os a mim. E Jesus então dá uma ordem para que a comunidade se sente, se olhe uns nos olhos dos outros, se perceba. Não basta só alimentar assim cegamente gente que tem fome. Jesus quer comunidade. Sentem-se na grama. Sentados, nós olhamos uns para os outros. Nós estamos no mesmo nível. Não tem ricos e pobres, não tem sabidos e ignorantes, não tem partidários de esquerda, de direita. Tem gente, tem comunhão, tem comunidade, tem humanidade. Nessa nossa sociedade extrativista, esfacelada, oposta, com facções, com todo tipo de partidarismos rigoristas, extrema direita, extrema esquerda, polarizações, inimigos a serem eliminados. Estas ideologias que tomaram conta da nossa política miserável, inumana, não resolve nada, só cria medalhões estúpidos e ricos, bilionários, trilionários, completamente egoístas, que vão sucumbir no próprio acúmulo. Jesus tem outra lógica, é a lógica do reino, da comunhão, da partilha, da valorização da amizade, do sentar juntos na comensalidade do reino, no olhar carinhoso, no respeito pelo outro, na conversa amiga. Quem é você? De onde vem? O que sente? O que tem? Você partilhou seus 5 pães e 2 peixes. Nós vamos comer juntos. Nós vamos comer juntos. Ficaremos saciados, eu, você, os seus e os meus, os nossos, nós. Migramos do ego para o nós, para a comunhão, para a comunidade, para a eclesia, para a congregação. E então Jesus toma os pães e os peixes, ergue os olhos ao céu, reza, pronuncia a bênção, a beracá, o louvor a Deus por ter dado tudo isso a nós, esta aula divina, esta aula de nutrologia divina e humana, que agora vai se dar com o docente de nutrição total, que é Jesus. Em seguida, ele mesmo começa a partir os pães e dá-los aos discípulos e estes às multidões, e o milagre vai acontecendo, porque todos vão comendo, ficando satisfeitos, e tudo vai sobrando e tudo recolhido em 12 cestos, as 12 tribos de Israel, o novo Israel de Deus nutrido, como sempre Deus quis, aos 12 apóstolos do Cordeiro, número 12, este número maravilhoso que 12 vezes 12 vezes 1000 dá 144.000 no Apocalipse. É uma multidão que não se pode contar, que faz o reino e a glória de Deus acontecer, o Shekinah acontecer. Quando a gente fica satisfeito, tudo sobra, porque o pouco com Deus é muito e sobra, e o muito sem Deus não vai dar nem para quem tem e acumulou. E os que haviam comido eram tantos, eram mais ou menos 5.000 pessoas. É muito mais do que uma legião, é muito mais do que uma multidão, é uma quantidade de estrelas do céu, é a família abraâmica que não se pode contar, é toda a humanidade. Que página do Evangelho de hoje! Nós voltaremos para casa satisfeitos só de ouvi-la. Eu lhe desejo bom domingo, que a palavra de Deus já sacie sua alma e lhe desperte para a missão de ir ao encontro de quem está com fome bem perto de você e de mim. Partilhe seu almoço. Ensine seus filhos a partilhar a merenda na escola. Vai voltar às aulas amanhã. Eles precisam aprender de tudo: matemática, português, redação, história, geografia, todo tipo de ciência, mas também precisam aprender
a enxergar os seus coleguinhas, sobretudo os mais pobres, aqueles que não trazem a bolsinha da comida, a merendeira, a merenda. Precisamos dar comida boa para as crianças, não qualquer coisa comprada em qualquer lugar. Os governos precisam aprender a dar merenda de qualidade para as crianças, não fazer negociatas de produtos estragados, vencidos ou de baixa qualidade. Pobre tem direito a comer bem e precisa. Quem não come não vive bem. Use-se o dinheiro da merenda escolar, do Fundeb, para dar comida de qualidade à nossa gente. Nas escolas, crianças com fome não aprendem nada. Água de qualidade, trato humano de qualidade, cadeiras, salas, refrigeração, climatização, ambientes para brincar de modo sadio, seguro, eliminando a possibilidade de abusadores. Tudo isso faz parte daquela saúde e daquela vida plena que todos nós queremos, pedimos, esperamos e temos direito. Que o Senhor abençoe o mundo inteiro. Abençoe as agências que atendem às necessidades de comida a tantos que passam muito mais fome do que nós podemos imaginar em áreas muito mais pobres e precárias da África, da Ásia, da própria América Latina, mas também do norte da Europa e dos Estados Unidos e Canadá. O fantasma da fome tem que desaparecer. A desgraça da fome tem que ser vencida. E a partilha é a saída. É o milagre. É a resposta de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua aula. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Mestre. Nós somos teus discípulos e estamos na tua escola apostólica. Queremos te seguir e te imitar. Ajuda-nos, Senhor. Fica conosco. Alimenta o teu povo. A todos, bom domingo, uma semana feliz e um farto e rico mês vocacional de oração, de comunhão e promoção do serviço. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. De pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Por não ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida, eu já vi mais de um irmão
desiludido da vida, e por não dar do seu pão, e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Pedaço de pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho. Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho, vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão.